Tipos de cirurgias parodontológicas. As cirurgias na região apical, ela é baseada em 2 objetivos, sendo que o primeiro visa a remoção do fator etiológico, remoção do que está causando a infecção, e o segundo evita a recontaminação dos tecidos periodontais após a remoção do agente etiológico. Então, quando você vai fazer uma cirurgia periodôntica, 2 coisas são importantes. Primeiro, você tem que remover a causa. Ah, Bianca, eu removi mais ou menos, curetei mais ou menos. Sua cirurgia vai estar fadada ao insucesso. Você tem que curetar e limpar muito bem. Você tem que remover toda a causa, todo o cisto. O ideal, inclusive, é que você remova ele inteiro, para ter certeza de que todo o tecido foi removido. Removeu, limpou, deixou a loja cirúrgica, a gente chama, né, que é a região ali do ossinho, limpinha, ok. E agora eu fecho, mando o paciente para casa? Não, você tem que garantir que não haverá recontaminação. Como que você garante isso? Retroobturação. Essas coisas a gente vai falar aqui nos próximos slides, mas a retroobturação é você remover, você aplanar aquele ápice, né? Você vai remover uma partezinha do ápice e muitas vezes você vai fazer uma retroobturação para vedar aquele canal e evitar então que bactérias se instalem ali naquele local, tá? Então não é só curetar o cisto e tchau. Não, você vai trabalhar em cima do ápice daquela raiz que está causando todo esse processo. Então, aqui a gente tem alguns processos que falam justamente sobre o que você vai fazer quando o paciente chega para você com um cisto, com uma fístula, nesses casos, né, nesse tipo de caso. Quais são os processos de cirurgia parodontológica que você vai fazer? Você tem a drenagem cirúrgica, que inclusive eu falei muito sobre ela numa aula que a gente deu sobre infecções odontogênicas, tá? Então, só não foram 2 aulas, infecções odontogênicas 1 e 2. Então, quem faz parte da comunidade, já anota aí para você poder assistir essas 2 aulas, que elas são interessantes para quem vai fazer esse tipo de procedimento. Você entender como é que as infecções odontogênicas ocorrem, para quem faz parte da comunidade. Quem quiser fazer parte da comunidade, assiste a aula até o final que eu explico, tá bom? Curetagem perirradicular. Então, aquilo que eu falei, você vai remover então a causa, o que está causando o problema. Apsectomia, mais uma vez, você está removendo a causa e garantindo que ela não vai voltar. Removendo a causa e garantindo que ela não vai voltar. Cirurgia de obturação simultânea do canal, tá? Então, com a obturação simultânea do canal. Então, é a retroobturação. Obturação retrógrada, que é essa daqui. Reinstrumentação com retroobturação associada à obturação retrógrada. Esses temas, esses pontos a gente vai falar nos próximos slides com mais tranquilidade, tá? Risectomia e o tratamento cirúrgico de cistos, ok? Esses daqui, gente, normalmente é o que você vai precisar de uma radiografia bem nítida da região que você vai agir. Esse tipo de tratamento, para você fazer o planejamento, você precisa de radiografia, tá? Uma apsectomia simples, você precisa pelo menos uma periapical. Ah, pode ser panorâmica, Bianca? Eu não... Para esse tipo de tratamento, eu não aconselho a panorâmica. Ou é a periapical ou a tomografia. Por quê? São as radiografias que menos têm distorção. E é importante você saber a altura certa onde está o cisto. Você vai precisar medir o seu retalho. A gente acabou de falar com a Caroline aqui, ela estava perguntando como é que deveria ser o retalho. Para você saber a altura do seu retalho, a extensão do mesmo, lembre-se que a base do seu retalho, a base que vai promover a alimentação do seu retalho, ela depende da altura do mesmo. Ela tem que ser no mínimo o dobro da altura, tá? Então, se o seu dente for, por exemplo, um canino, né, você vai precisar de estender bastante a sua base, da base do retalho, justamente para evitar que o ápice do seu retalho tenha uma nutrição adequada. Então, essas coisas são importantes. Como que você vai fazer, por exemplo, para saber exatamente a altura? Você tira uma periapical. Ah, mas e se a minha periapical tem distorção? Existe uma forma de você ver se a sua periapical teve distorção ou não. Você mede na boca do paciente a coroa do dente e mede na radiografia e faz uma regra de 3.
Porque aí você sabe lá na radiografia quanto que é a raiz quanto que é a altura da raiz do paciente, quanto que é da coroa. Mede a coroa do paciente real, qual o tamanho da raiz real. Regra de 3 simples, você vai saber qual o tamanho real da raiz. E até onde seu preparo tem que ir, em milímetros, em centímetros, para poder chegar ali na fístula. Por que isso dá certo? Porque na periapical, se houver distorção, essa distorção é proporcional. Já na panorâmica, a distorção dela não é tão proporcional assim, é em torno de 30% e é muita coisa. Você tem muita sobreposição de imagens. Então, na panorâmica, eu não aconselho para esse tipo de tratamento. Ela é interessante para você ver extensões, assim, né? Ter uma ideia da lesão. Mas ela não é o melhor tratamento para a questão. Você pode usar, dependendo de onde for essa lesão, né? For superior, você pode usar também radiografias oclusais, para você ter uma ideia da extensão da lesão. Mas, no caso, se a extensão for muito grande, digamos acima de 3 milímetros, eu aconselho que vocês peçam uma tomografia. Porque a tomografia vai te dizer, inclusive, em que posição está o ápice da raiz, se está mais para vestibular ou para o palatino. Para que você possa fazer o acesso no lugar onde você menos vai remover tecido, né? Você menos vai ter que fazer descolamento. Então, essa parte aí, ela é importante, tá? Você vê essa parte de radiografia, para fazer esse tipo de tratamento sem radiografia é impossível. Bom, a drenagem cirúrgica, eu cheguei a fazer uma aula sobre ela. Você vê aqui, por exemplo, um caso de um paciente que que ocupou o espaço na região do palato, né? A gente sabe que dentro da nossa boca, dentro da nossa face, nós temos espaços, são chamados espaços faciais, e muitas vezes quando você tem o aumento de pus, de secreção dentro da face, é naquelas regiões ali que o nosso corpo meio que usa como reservatório. Aqui no caso a gente vê um abaulamento do palato e aqui também, né? 2 regiões aí que estão expandidas. O princípio básico, né, é o tratamento da infecção odontogênica, executar uma drenagem cirúrgica e promover e remover a causa da infecção. Quando você faz a drenagem, você diminui a pressão dentro da cavidade e isso evita que essa cavidade se expanda. Então é meio que um processo de despressurização. Você diminui a pressão ali dentro e com isso você auxilia no processo de recuperação da área. Como que é feito, né? No abscesso ou celulite, a drenagem incisional. O esvaziamento também reduz a pressão hidrostática, né, que eu acabei de falar, na região, por diminuir a tensão dos tecidos, o que melhora o suprimento sanguíneo do local, acelera a chegada das defesas do hospedeiro. Tem isso também, né, gente? A pressão que o próprio pus faz ali na região, às vezes evita chegar células de defesa no local para poder promover a resolução do problema, da infecção. Reduz a quantidade de bactérias e de restos necróticos, tá? Então, é uma coisa interessante de se fazer. Quando que você faz? Na endodontia, a remoção da causa mais drenagem, e na exodontia. Na exodontia, você também faz esse tipo de drenagem, né? Normalmente, a gente faz antes do processo cirúrgico, da extração, para realmente causar uma descompressão do local, diminuir contaminação e fazer a cirurgia com mais segurança. O processo cirúrgico consiste em você fazer uma asepsia com iodo ou clorexidina 2% do local onde você vai fazer a punção. A punção, gente, é sempre no ponto de flutuação, então você vai apalpar ali a região, você vai ver uma região onde tem um ponto de flutuação, bem no meio daquela região onde você vai fazer a sua incisão. Anestesia, né, de preferência bloqueios regionais, porque se você der só infiltrativo ali no local, você não vai promover uma anestesia efetiva. Lembre-se que o pus ele neutraliza o sal anestésico e acaba que não faz tanto efeito. Então o ideal é você fazer um bloqueio, uma anestesia de bloqueio mesmo, de ramo. Pode ser uma pterigomandibular ou pode ser uma superior, né? Se for superior você faz o nervo alveolar superior posterior, mas sempre bloqueio, não infiltrativo. Infiltração da solução anestésica no local dentro ou ao redor da área da drenagem, que deve ser feita. Você faz mais para anestesiar a mucosa ali, mas
realmente não pega muito bem, né? É bom você fazer o bloqueio é mais garantido. Amostra, né? Pega uma agulha de grosso calibre, uma seringa de 3 milímetros para remover partes da secreção. Você vai fazer o que a gente chama de tipo de uma marsupialização. Você vai injetar a agulha lá, vai fazer pressão negativa na agulha para ver se sai alguma secreção ali no local. Isso é interessante principalmente se você precisa fazer a biópsia, né, daquela secreção, para saber se realmente é um conteúdo de infecção, oriundo de infecção. Incisão com uma lâmina 11, né, incisão intraoral, é diretamente acima do sítio de máxima tumefação, então você vê a região onde tem maior tumefação e vai dar uma furadinha ali naquele local. Deve ter no máximo 1 centímetro de comprimento. Com uma pinça hemostática, você vai entrar com a pinça ali no local e vai abrir, né, para poder ajudar a sair mais ainda aquela secreção. Drenagem, né, para aspirar todo o pus, você vai remover todo aquele leite condensado, né, e põe um drenozinho, um pedacinho de luva cirúrgica ou um dreno cirúrgico mesmo, né, que existe o dispositivo de dreno cirúrgico, vai suturar ali no local para continuar a drenagem daquela região. Esse dreno vai ser o responsável por extravasar esse pus, diminuir a pressão dentro da região e ajudar na cicatrização. O dreno fica ali de 2 a 5 dias.